Pois é, né, gente? 2020, como eu já disse, foi um ano bem diferente. Quem não maratonava série, com certeza maratonou séries nesse ano. Tô certa ou tenho razão? Gente, com certeza, olha, eu já maratonava séries, então pra mim isso é normal, mas a gente consumiu muito mais esse ano, com certeza. Então, assim, Netflix, ela aumentou, assim, acho que o número de produções originais, assim, num nível absurdo. Então, assim, eu selecionei aqui 10 séries, aquelas que eu falei, assim, que eu mais, assim, gostei, que ficou realmente na minha memória, porque eu assisti muita coisa, gente, difícil selecionar, mas assim, selecionei aqui as 10 mais pra mim. Então, assim, quer saber quais são essas séries? Fica comigo até o final do vídeo. Então, não sai daí. Bem-vindo a mais uma sessão Não Sou Cineasta, eu sou a Marcelene Silveira, obrigada por você estar aqui me ouvindo, para eu poder te ajudar a encontrar o que assistir. É por isso que eu tô aqui, gente, é por isso, para isso que eu gravo vídeo, é para ajudar você, para você não ter que ficar perdendo tempo lá, procurando, zapeando lá no catálogo da Netflix, nas outras streams que você tiver aí, que você assina. Não perde seu tempo não, fica aqui comigo que aí, se você não assistiu o que eu já vou te indicar aqui, você vai com certeza assistir. Bom, gente, 2020, já comecei ali já lá no dia 1º de janeiro, assistindo, né? Já vou entrando de cara na primeira série, tá? Meu top 1, a série Você, a segunda temporada de Você. Você é aquela história do stalker, que ele se apaixona por uma menina, aí ele começa a stalkear ela, e enfim. Nessa temporada, nessa segunda temporada, o Joey, ele vai morar em Nova York. E aí, quando ele chega em Nova York, ele vai trabalhar numa espécie de numa livraria. Uma lanchonete. Gente, deu um branco aqui agora, gente, mas também vai fazer já um ano que eu assisti, hein, pelo amor de Deus. Enfim, nesse lugar ele acaba se apaixonando pela chefe, que por coincidência é uma das sócias donas do local, ela é sócia junto com o irmão, e aí ele começa um relacionamento com essa garota. Só que para Joey, as coisas não vão ser assim tão simples, porque ele mudou de nome, né, para poder apagar o passado dele do que aconteceu lá na primeira temporada. Enfim, só que o passado veio atrás dele. Então, coisas do passado dele começam a assombrá-lo e a atrapalhar esse novo relacionamento, porque Joey dessa vez está decidido que ele quer realmente fazer com que o relacionamento dê certo, ele quer fazer as coisas certinhas, mas só porque ele decidiu fazer as coisas certinhas, o passado bateu a porta dele para atrapalhar, assombrar e deixar ele meio louco. Enfim, a história se desenrola e no final das contas ele é surpreendido, né? Não vou dar um spoiler aqui, com uma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa com quem ele está se relacionando não é assim tão diferente dele. E isso assustou bastante o Joey. Enfim, eu não quero assim dar muitos detalhes da história, para não dar spoiler, porque é difícil a gente, às vezes para dar algum detalhe da história, a gente acaba dando um spoiler. Mas assim, se você curtiu a primeira temporada e não teve tempo esse ano de assistir a segunda, assista. Essa temporada foi, assim, para algumas pessoas ela foi uma temporada com uma história um pouco tóxica, né? Aquela história de relacionamentos tóxicos. Mas mesmo assim, a gente gosta, né? A gente gosta de assistir uma história pesada, uma história de aqueles relacionamentos humanos complicados, a gente adora ver um probleminha aí entre relacionamentos, enfim. Então, assim, meu top 1 foi Você, foi a minha primeira série, aquela que eu, estreou, vou maratonar, ok? Meu top 2 é a série I'm Not Okay With This, que traz Sofia Lillis, que é a atriz, a jovem atriz, que foi uma das protagonistas de It a Coisa, o It 1. Eu adorei a participação dela, né, no filme, eu adorei o personagem dela, então assim, eu gostei muito do trabalho da atriz, então o que me chamou em primeiro lugar a atenção para assistir essa série foi a atriz Sofia Lillis, com certeza, porque eu acho que assim, ela é uma atriz jovem e de muito talento. Aí é uma história sobre amadurecimento, um reconhecimento de
da sexualidade, enfim, ela tem problemas familiares. E aí, em meio a todas essas confusões que já são inerentes dos adolescentes, ela descobre que tem superpoderes. E aí ela tem que também, além de ter que lidar com todas essas coisas da puberdade, né? Ela tem que também lidar com esses superpoderes, de onde eles vieram, para que eles servem, o que acontece, o que pode acontecer. Foi uma série bem legal, divertida, mas infelizmente ela foi cancelada. Mas eu não deixei de citar aqui porque, vamos dizer assim, apesar de que o último episódio, claro, deixa a abertura para continuação, que infelizmente não vai ter, ela foi uma série muito legal de assistir. Então, assim, se você como eu adora uma história de adolescentes, adora uma série de adolescentes, olha o vento, gente, que delícia vindo da minha janela, ai, que delícia. Então, assim, se você adora uma série de adolescentes, assista I'm Not Okay With This, que mesmo que não vai ter continuidade, eu tenho certeza que você vai gostar dessa série. Top 3, gente, Luke e Kay. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas assim, Luke e Kay. Quem gosta de histórias de fantasia, de mistérios, né? Quem é fã de Harry Potter, como eu, enfim, a gente com certeza vai gostar dessa série. É uma série que traz mistérios, magia, coisas assim de fantasias, enfim. Quem gostou dos filmes Crônicas de Spiderwick, enfim, eu adoro esse filme Crônicas de Spiderwick, então são histórias assim muito semelhantes. Então assim, eu gostei bastante da história. Como que se dá a trama? Uma família tem a vida totalmente mudada após a morte do pai, né, do patriarca. Então, quando ele morre, aí a mãe e os 3 filhos se mudam para a mansão do marido, né, do marido morto, né, para recomeçar a vida. É a mansão Locke. E aí lá é que tudo começa a acontecer, porque existem a tal das chaves mágicas, e aí cada chave faz uma coisa diferente, e aí as crianças vão se envolvendo com essas chaves, e as histórias que envolvem a família Locke vai surgindo alguns elementos, enfim. É uma história super gostosa para quem gosta de fantasia, quem gosta de filme, de histórias com crianças, né, com essa temática. E o legal dessa série é que ela já tem confirmação de mais 2 temporadas. Então, assim, a primeira temporada foi agora em 2020, ainda não tem previsão da segunda temporada, mas a gente sabe que vai ter mais a segunda e mais a terceira. Então, é gostoso quando a gente assiste uma série que a gente sabe que a história vai continuar, né? E eu gostei bastante dessa série, porque eu sou bem fãzinha de Harry Potter, então, assim, traz um pouco daquela magia. Não é exatamente, né? Porque nós não estamos falando de mágicos, né? Mas, enfim, eu adorei essa série e eu te recomendo com certeza, se você também gosta de séries de fantasia. Top 4, não poderia ser outra série que não La Casa de Papel. Gente, La Casa de Papel é a paixão de todo mundo que ama séries de Netflix. Eu queria que alguém falasse aqui nos comentários, não gosto de La Casa de Papel. Por favor, me desafie. Diga aqui se você não gosta e me diga por quê. Porque eu não conheço quem não goste de La Casa de Papel. Eu não conheço uma pessoa que tenha assistido a série e falou, não gosto de La Casa de Papel. Todo mundo gosta, gente. Todo mundo gosta desse grupinho de ladrões. Vamos falar a verdade, por que a gente gosta desses negócios, né? Os caras roubaram 2 vezes. Ai, gente, coisa de louco. Mas enfim, La Casa de Papel, a 4ª temporada começou já com o nível lá em cima, porque pra quem assistiu... Desculpa se quem não assistiu a 3ª temporada, eu vou dar um spoilerzinho, mas assim, a 3ª temporada acaba com a Nairobi sendo atingida, e aí a gente fica naquela, Nairobi morreu, Nairobi vai viver, como é que vai ficar a Nairobi? E eles lá dentro ainda do banco, né? E aí começa, então, diferente de outras séries que começam lenta e depois o nível sobe, não. La Casa de Papel começou com o nível lá em cima, baixou um pouquinho, mas depois voltou lá pra cima. Gente, praticamente todos os episódios com nível de tensão e de ação e lá em cima e de, sabe, aquela coisa que a gente adora. E assim, claro que deixou um final, assim, aquela coisa que eles adoram fazer com a gente, deixar aquele corte bem no meio da cena, assista na próxima temporada. Por que eles gostam de fazer isso com a gente, hein? É muita maldade, né? Corta ali a cena no meio, acabou. Assista a próxima temporada. Aí você fica primeiro aquele período, ai, será que vai ter uma próxima temporada? Aí a gente fica naquela tensão, vai continuar ou não vai continuar? Porque com La Casa de Papel, vamos dizer assim,
Claro que a gente tem aquele sentimento, o Netflix não vai fazer isso com a gente, né? Mas a gente fica com aquela dúvida. Enfim, então, La Casa de Papel, eles continuam, isso é um spoiler, gente, desculpa, mas eles continuam dentro do banco, então eles não conseguiram sair ainda, então é o desenrolar da história, e há quem diz que a quinta temporada, que está confirmada agora para 2021, vai ser a última, mas assim, é um comentáriozinho assim, não totalmente confirmado que essa quinta temporada vai ser a última. Então assim, La Casa de Papel, a quarta temporada, foi assim, eu acho que eu assisti em 2 dias, porque a gente não dá, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente fica enlouquecido, a gente quer acabar logo, quer saber o que vai acontecer com eles ali, se eles vão sair do banco ou não, enfim. Então, La Casa de Papel foi o top 4 lá em cima. Se você ainda não assistiu La Casa de Papel, nenhuma temporada, aproveita que ainda não tem assim a data exata de quando vai estrear essa quinta temporada. Provavelmente vai ser lá pelo segundo semestre, vai ser, né, não vai ser agora no primeiro semestre. Então, pega o comecinho do ano, que é mais tranquilinho, assista as 4 temporadas e se prepare para a quinta, porque a quinta vai ser demais, também com nível lá em cima de ação, emoção e suspense e tudo. La Casa de Papel é demais, gente. Se você não assiste, você tem que assistir, assista. Então, esse foi o meu top 4. Top 5, gente. Top 5, nada mais, nada menos do que Dark. O que foi Dark nas nossas vidas? Para quem assistiu, né? Dark simplesmente foi a série que deu nó nos nossos cérebros, fez assim, ó, né? Se você ainda não assistiu nenhuma temporada, aviso, Dark é uma série complexa. Você tem que prestar muita atenção mesmo. Então, assim, foi uma série que abordou a ciência, foi a série que abordou viagem no tempo, ela usou embasamentos de cientistas renomados. Então, assim, é uma série de ficção, mas que ela traz, assim, alguns elementos que, né, a gente fica assim, nossa, será que isso é possível? Enfim, eu amei essa série desde o primeiro dia que eu assisti. Eu assisti ela logo que ela foi lançada na plataforma, foi em dezembro de 2018, se eu não me engano, a primeira temporada. Eu amei demais essa série, ela trouxe um tema diferente, uma história diferente e o que é mais interessante, uma dinâmica diferente, porque a série ela é alemã, então assim, a gente está muito acostumado com coisas feitas nos Estados Unidos, né? Então trouxe uma temática, um jeito de fazer diferente. Eu amei demais essa série. Tem gente que não gosta por conta da complexidade, eu acho compreensível, porque realmente é muito difícil entender Dark. Eu ainda tem muita coisa que eu tenho dúvida, mas eu resolvi deixar as coisas como elas estão, ok? Então Dark foi uma série que deu nó nos nossos cérebros, é aquela coisa do o começo é o fim e o fim é o começo, né? Então, assim, é um círculo vicioso, né? Então, onde que começa, onde que termina? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou foi a galinha? É mais ou menos isso, tá? Mas eu adorei essa série e eu acho assim, você curte séries complexas que tragam temas que não sejam tão 100% ficção ali, que fala de ciência, que fala de relacionamentos humanos, gente. E as motivações dos humanos em fazer coisas. Então, Dark é uma série que ela encerrou... Gente, desculpa, vou ter que tomar uma aguinha, porque a pessoa falou demais. Então, Dark é uma série que ela encerrou, né, agora aqui na terceira temporada. Desde o início, era isso que estava previsto, desde o início, as 3 temporadas. Então, assim, o Baran Bodar, que é o criador, ele deixou bem claro que ele já começou com a história já bem fechada. O que seria na primeira, na segunda e na terceira. Ele não construiu a história ao longo da série. Ele construiu a história antes da série ir para a televisão, né? Então, a série encerrou. Eu acho assim, é uma série que vai ficar guardada na minha memória para sempre como uma das minhas séries queridinhas. Essa foi para a caixinha das séries preferidas. Então, assim, não assistiu ainda Dark? Aproveita, maratona. Aproveita, vai lá, maratona, com calma, presta atenção. Não entendeu? Volta, assiste de novo, porque vale a pena assistir. Eu mesma,
posso dizer que a primeira e a segunda temporada eu assisti mais de uma vez. Só a última que eu não repeti ainda, mas a primeira e a segunda eu assisti mais de uma vez, porque precisa, gente. Se você quiser entender, tem que voltar lá e assistir de novo mesmo, porque é um pouco complexa mesmo, mas vale a pena. É uma série que eu amei demais, então, queridíssima. Top 5. Top 6, gente. Nada mais, nada menos do que Cursed. Cursed é uma releitura da história do... Jesus, amor, gente, deu branco. Cursed é uma releitura da lenda do Rei Arthur. Só que dessa vez, a protagonista não é... O protagonista não é o Arthur, e sim uma jovem rainha, uma rainha férica, que é a Nimue. Então, a Nimue, desculpa. A Nimue é a personagem da principal. Então, assim, a história se passa em toda aquela ambientação da lenda do Rei Arthur, vamos dizer assim, que antecedendo ao período em que ele foi o rei, né? Mas, assim, claro que com muitas modificações. Mas nós temos muitos personagens que são originais da lenda original do Rei Arthur e alguns personagens novos. É uma história de fantasia, de lutas medievais, então assim, trouxe um pouco daquela nostalgia de quem assistia Game of Thrones, deu uma saudadezinha daquela coisa de luta pelo trono, lutas de reis, enfim. Trouxe ali uma nostalgia para quem gostava de Game of Thrones, né, para quem acompanhava. Então, assim, eu gostei bastante da série. Tenho as minhas ressalvas para algumas coisas, mas eu acho que foi uma série que foi bem legal. Eu ainda não vi confirmação de continuação, mas tem que ter continuação, gente, porque do jeito que acabou, não tem como. A gente não aceita que termine daquele jeito a história. Tem que ter continuidade. Então, assim, se você curte histórias medievais, assista Cursed. Mas, olha, vale lembrar que desapegue da história do Rei Arthur, porque não tem nada a ver com a história do Rei Arthur, ainda que tenha o Arthur na história, que tenham vários personagens da lenda original, mas desapega, porque se você for com esse olhar, você vai se decepcionar. Então, assim, veja como uma história diferente, uma história de medieval, que tem fantasia, que tem lutas, e enfim, é isso. E eu amei essa série, por isso que ela tá aqui na minha listinha, e ela é meu top 6. Meu top 7 é nada mais, nada menos do que Rated. Rated é uma série que eu vou dizer, olha, eu não sei se foi a história ou se foi a interpretação da protagonista que foi melhor nessa série. Rated se passa, vamos dizer assim, é na verdade um aprofundamento da história da personagem, da enfermeira Rated, da história do Estranho no Ninho, que é um livro que também foi adaptado ao cinema, né, para quem já viu, é o filme com o Jack Nicholson. Então, assim, é um aprofundamento da história dessa enfermeira, a Mildred Rated, nessa vez interpretada brilhantemente por Sarah Paulson. Gente, Sarah Paulson, ela é maravilhosa. Eu conheci essa atriz quando eu comecei a assistir a série American Horror Story. Ela é demais, porque American Horror Story, para quem já assistiu, sabe que cada temporada é uma história diferente, então cada temporada é um personagem diferente. E todas as temporadas que eu assisti, que eu não assisti todas, infelizmente, mas eu assisti algumas, a Sarah foi demais. E além da série American Horror Story, eu também gostei demais da interpretação dela na minissérie, que tem um nome até parecido, né, com a outra série, né, mas é o American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, que conta a história do julgamento daquele ex-jogador de futebol que é suspeito de ter matado a ex-esposa, enfim. Ela foi fantástica nessa minissérie também. Então, assim, eu adoro essa atriz, eu acho ela ótima. Então, assim, Rachel traz uma história que se passa. Essa é uma enfermeira, ela é uma enfermeira, ela vai em busca do seu primeiro trabalho num grande hospital. Ela chega lá, ela manipula as pessoas para conseguir um emprego, e depois que ela consegue um emprego, ela manipula as pessoas para conseguir que coisas aconteçam do jeito que ela quer. Assim, a principal, vamos dizer assim, arma dela é a manipulação. Ela é muito manipuladora, ela é muito diabólica, ela arma as coisas mesmo, ela é fantástica. Mas logo no final da temporada, acontece uma reviravolta, vou chamar de reviravolta, que apesar dela ser diabólica, a gente começa a gostar dela. É danada essa menina, ela acaba...
falo por mim, eu acabei gostando da personagem. É uma série que, outra série que com certeza tem que ter continuação, do jeito que acabou, é aquele corte seco que tem que continuar, né? Então, assim, com certeza vai ter continuação. Então, assim, o tema da série, além de ser a história pessoal da Mildred, da Mildred Rated, que é como ela foi parar lá no hospital, porque ela tinha um motivo de ir parar no hospital, eu não vou contar para não dar um spoiler, as motivações dela de ir parar lá no hospital, mas no decorrer da trama, né, no desenrolar da história, temas importantes são abordados na série, né, como por exemplo, na época em que a série se passou, né, a homossexualidade era tratada como uma doença mental. E além disso, mostrou também como começaram aqueles tratamentos que... Me fugiu o nome do tratamento agora, gente. É aquele tratamento que a pessoa praticamente tem uma lavagem cerebral, ela vira um vegetal, né? Na minha opinião, a pessoa vira um vegetal. Ele é submetida a um choque elétrico e aí ela acaba se esquecendo de algumas coisas, e isso foi um procedimento psiquiátrico, que eu não lembro agora o nome. Então, assim, além da história da Mildred, tem essas questões também, dessas coisas que aconteceram de fato no passado, que é legal relembrar. E aí tem horas que a gente fica pensando, né, quem são os loucos nessa história, né? São os loucos internados no hospital psiquiátrico ou são os loucos que estão fora do hospital? É uma coisa de louco. Mas, enfim, essa série é maravilhosa, a interpretação da Sarah Paulson maravilhosa. Então, assim, se você curte temas de suspenses e manipulações, enfim, assista Rated, que eu tenho certeza que você vai amar essa série e você também vai ficar como eu, querendo mais, ok? Esse foi o top 7. O top 8 foi uma série que eu esperei muito para estrear, que é A Maldição da Mansão Bly. A Maldição da Mansão Bly, ela é, vamos dizer assim, ela não é bem uma sequência, mas ela é como se fosse uma sequência da Maldição da Casa Hill. E, na verdade, é uma história, vamos dizer assim, que a história ela é contada de forma antológica, ou seja, inclusive, se você entrar na Netflix, você vai ver que no catálogo da Netflix, ela está classificada como coleção Mansão Hill, né? Mas, enfim, a Maldição da Mansão Bly trouxe uma história bem diferente. Se você procura aquele terror de dar medo, de susto, esquece que ela foi bem light. Teve, assim, uma outra cena só que dá um medinho de nada, um medinho, assim, de nada. Então, assim, ainda que ela seja classificada como uma série de terror e suspense, isso é muito pequeno nessa série. A história por trás dos acontecimentos sobrenaturais que acontecem na casa são mais importantes. E eles trazem histórias dramáticas, trazem histórias de amor, trazem histórias emocionantes. Então, assim, eu diria que a Maldição da Mansão Bly, ela é muito mais dramática e emocionante do que uma série de terror e de medo. Eu adorei a história, eu adorei o desenrolar da história. Então, assim, você procura... Não se preocupe com as cenas que dão um pouquinho de susto. Então, assim, mesmo se você não gosta de séries de terror e suspense, eu tenho certeza que por conta da história que tem, na temática dessa temporada, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque, como eu disse, são pouquíssimas as cenas de susto, as cenas de dar realmente de terror. O que tem de mais importante são os relacionamentos humanos nessa série. Então, assim, vale muito a pena. Então, esse foi o meu top 8. Meu top 9 é a série The Alienist, segunda temporada. Foi a segunda temporada dessa série. Eu adorei a primeira temporada. Na primeira temporada eles abordaram um serial killer que matava prostitutos. Nesta segunda temporada, o serial killer que matava bebês. Ele sequestrava inicialmente e depois de sequestrar ele matava os bebês. Então, assim, eu adoro séries de crimes, eu amo séries de crimes, séries e filmes de crimes, eu adoro assim, séries que envolvem investigação e suspenses e coisas assim, aquele clima de suspense, enfim. É aquele que vai um pouco além da série policial. É um que a mais da série policial, porque tem aquele clima mais pesado. A série policial, às vezes, ainda que tenha um crime, você esteja investigando um crime, é um pouco mais ágil, tem mais ação, enfim.
A série de suspense policial, né, e suspense de crimes, ela tem um clima mais pesado. Nesse tipo de história eu gosto muito. The Alienist, por ter trazido nessa temporada esse tema de um serial killer que matava bebês, teve umas cenas um pouco pesadas. Então, assim, mas mesmo assim, porque você vê ali o que acontece com uma criança, ver uma criança morta, é ruim, né, de ver, né, mesmo sendo um material de ficção. Mas continuou com um nível de qualidade altíssimo, essa série é muito boa, eu imagino que vai ter uma terceira temporada. Os personagens principais que são interpretados pela Dakota Fanning, pelo Luke Evans, e enfim, eles são assim perfeitos. Eu esqueci o nome do terceiro ator lá que forma o trio, né? Que eles são 3 investigadores. É a investigadora policial, que é a Dakota Fanning, o jornalista, que é o Luke Evans, e o alienista, que eu esqueci o nome dele agora, que é Daniel alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele, eu sei que é Daniel. Eles são muito bons, eles têm uma química muito boa e é isso que eu acho que faz com que o ritmo dos episódios e o ritmo da história flua de uma maneira bem legal e gostosa de assistir. Então, se você curte séries de crimes, com suspenses e aqueles ambientes um pouco mais pesados, assista The Alienist, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não assistiu ainda, já aproveita e assiste a primeira temporada e já assiste a segunda temporada na sequência. Então essa foi meu top 9. O meu top 10, gente, o meu top 10 não poderia ser outra série senão Bom Dia, Verônica. Gente, que série foi essa? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Logo que eu li sobre a série antes dela estrear, eu já fiquei interessada, mas aquele interesse que fica assim, vamos ver qual é que é dessa série. Mas, gente, quando estreou, que eu assisti a série, que série é essa, gente? Uma série brasileira com um nível de qualidade lá em cima. Bom Dia, Verônica traz nos papéis principais Taina Miller, que era uma atriz que até ontem eu falava assim, gente, quem é essa atriz, gente? Quem é Taina Miller, né? Enfim, é uma atriz que realmente eu não dava muita importância para ela, mas ela me ganhou de uma certa forma, né? Me ganhou a minha atenção de uma certa forma nessa série. Traz Camila Morgado, que é maravilhosa. Ela já interpretou, olha o cachorro latindo de novo. Ela interpretou grandes papéis na Casa das Sete Mulheres. Ela interpretou Olga no cinema, uma personagem de uma história, uma personagem real, né? Maravilhosa demais a Camila Morgado. E o Edu Moscovis, gente, Eduardo Moscovis é demais. Eu já assisti de tudo com ele, já assisti série, minissérie, já assisti novela, filme, enfim. Edu Moscovis, pra mim, é um ator talentosíssimo e ele foi demais nessa série, porque ele foi um vilãozinho, né? Sem querer dar spoiler, mas ele foi um vilão. Então, assim, uma série brasileira com um nível altíssimo de qualidade e um nível altíssimo de interpretação dos atores. A história se passa em São Paulo. A Verônica, que é a personagem da Taina Miller, ela trabalha como escrivã numa delegacia de homicídios, e quando uma mulher se suicida na frente dela, ela acaba se envolvendo com a história dessa mulher. Ela foi enganada por um homem, era um cara que é um aproveitador, que ele dopa as mulheres, né, dá aquele Boa Noite Cinderela, e aí ele rouba as mulheres, se aproveita das mulheres, e aí as mulheres acabam se tornando ficam fragilizadas por conta da humilhação que ele faz com que elas passem, e ela acabou se envolvendo nesse crime, né, nessa história, né, com essa moça que se matou na frente dela, porque os investigadores de oficiais não deram importância para a história. Então não sei se por ela ter presenciado assim, a mulher se matou na frente dela, o sangue respingou nela, ela se sentiu obrigada a fazer alguma coisa por ela. E aí, nesse meio tempo, ela recebe um telefonema de uma mulher pedindo ajuda, e aí é outra história que ela acaba se envolvendo também. Ela é escrivã, ela não é investigadora, mas ela acaba investigando esses 2 crimes em paralelo, né? Ela quer ajudar essas mulheres. E aí ela descobre uma coisa muito maior. Ela descobre um serial killer, ela descobre coisas muito mais complexas do que apenas um aproveitador que dopa mulheres para roubá-las, entendeu? Então, foi uma série que teve um final surpreendente, vai ter continuação, vai ter o Boa Tarde Verônica, vai ter o Boa Noite Verônica. Eu amei essa série. Teve gente que não gostou, porque a série ela aborda temas muito pesados, tudo ali junto, estupro, o suicídio,
Violência doméstica, porque a gente tem muito de violência doméstica de dois personagens, né? O personagem do Eduardo Moscovis e da Camila Morgado. Violência contra a mulher, muito pesada, violência contra a mulher de todas as formas, né? Pessoas que enganam, estupro, morte, violência doméstica, enfim. Além de tudo, a gente tem muito da omissão da polícia, mostra-se muito da omissão da polícia na história, mas ainda que tenham todos esses temas, eu acho que a história foi muito bem contada. Se você quiser saber um pouco mais de Bom Dia Verônica antes de assistir, eu gravei um vídeo falando de Bom Dia Verônica, eu falo um pouco mais da série, porque esse vídeo tá ficando muito longo, né, pra eu não me aprofundar muito. Assista meu vídeo falando de Bom Dia Verônica, mas eu acho que assim, você não precisa de muito. Assista Bom Dia Verônica se você gosta de filmes, de séries de filmes, de séries, de investigação, de crimes. E se você prestigia as produções brasileiras, assista Bom Dia Verônica, prestigie, porque, gente, cada vez mais o nível das produções brasileiras está, assim, ficando lá em cima, vale muito a pena. Então, essas foram o meu top 10 de séries. Eu assisti muito mais do que isso, eu maratonei muitas séries esse ano, mas eu tive que selecionar 10, porque senão eu ia ter que gravar um vídeo ou fazer um vídeo por dia, porque eu assisti muita coisa. Então, essas foram as 10 séries que eu vou dizer que eu achei as melhores e que eu estou ansiosa por assistir as sequências, aquelas que vão ter, né? Porque infelizmente nem todas terão. E eu espero que vocês tenham gostado. Assistiu às séries, comenta aqui, fala se você gostou, se você não gostou. Compartilha esse vídeo com alguém que você queira, que você sabe que vai querer saber dessas dicas. E não esqueça de curtir, dá um like, dá o joinha, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado e aí você não vai ficar por fora de outras dicas que eu vou te dar, ok? Por hoje é isso e um bom final de ano pra você, que você tenha um ano de 2021 magnífico, que nós tenhamos um ano de 2021 magnífico, cheio de esperança, cheio de possibilidades e que esse ano de 2020 fique no passado e fique realmente a gente só se 2021 seja muito melhor para todos nós. Por hoje é isso e até o próximo vídeo em 2021. Tchau, tchau!